Era noite profunda no convento, quando Santa Catarina de Bolonha se recolhia à oração. E os corredores silenciosos pareciam esconder segredos invisíveis. Enquanto as irmãs dormiam, ela permanecia desperta diante do crucifixo, pedindo a Deus que lhe mostrasse o que acontecia no mundo das almas quando a escuridão cobria a terra. Foi então que o Senhor lhe revelou algo perturbador. Durante a noite, quando os corpos descansam, muitas portas espirituais se abrem sem que percebamos, e por elas o inimigo encontra passagem para semear tentações, confusões e medos. Catarina descreveu essas portas como brechas na muralha da alma, rachaduras deixadas pela falta de vigilância, e compreendeu que a oração é a chave que as fecha. A cada revelação, seu coração tremia, pois via que essas portas não estavam apenas no mundo visível, mas na intimidade da vida espiritual de cada pessoa. Se essa mensagem já está tocando algo em seu coração, escreva nos comentários: Santa Catarina, interceda por mim, e una-se a uma corrente de fé que atravessa a noite e alcança até o céu. Catarina sabia que mais do que muros de pedra, as almas precisavam de vigilância interior. E o primeiro aviso que recebeu era claro: a brecha do pecado não confessado. Quantas vezes homens e mulheres de fé adormecem levando consigo culpas não apresentadas a Deus, adiando o sacramento da reconciliação para outro dia, sem imaginar que o sono pode ser o último. Ela via as almas que se apresentavam diante do Senhor ainda marcadas por essas culpas, obrigadas a purificar-se em chamas dolorosas, porque não buscaram o perdão em tempo. A segunda brecha era o rancor não perdoado, que se alimenta em silêncio no coração. Catarina viu, em visões, como pequenas mágoas se transformavam em portas por onde espíritos de divisão entravam durante a noite, provocando pesadelos, opressões e distúrbios. O inimigo se aproveita do ressentimento guardado, transformando-o em corrente espiritual que prende a alma. A terceira brecha era o apego excessivo às coisas materiais, camas de luxo, conforto exagerado, distrações mundanas que roubam o tempo da oração. Catarina compreendia que não era o objeto em si, mas o apego desordenado que deixava a alma vulnerável. Durante a noite, esses apegos se manifestavam como pesos na alma, tornando a oração fraca, a fé vacilante. A quarta brecha se abria pelo descuido com a oração noturna. Quantas vezes antes de dormir, a alma se deita sem sequer um sinal da cruz, sem entregar-se a Deus, esquecendo que a noite é também campo de batalha espiritual. Catarina afirmava que um simples Pai Nosso rezado com devoção fechava portas invisíveis e chamava a guarda do anjo da noite. A quinta brecha estava no uso imprudente da imaginação e dos sentidos. Imagens indevidas vistas durante o dia, conversas fúteis ou impuras, músicas que afastam o coração de Deus. Tudo isso se prolongava no silêncio da noite, transformando o repouso em terreno de tentações. A sexta brecha era a negligência com o lar, quartos sem oração, casas sem crucifixo. Famílias que não santificam suas paredes com a bênção da água e com a invocação da Virgem Maria. Catarina via que o inimigo circulava com facilidade onde não havia sinais da fé. A sétima e última brecha era a indiferença. A alma que não se importa com Deus, que adormece como se fosse dona do amanhã, esquecendo que cada noite pode ser a última. Essa era a mais perigosa de todas, porque não era feita de grandes pecados, mas de uma frieza que se instalava lentamente, roubando a vigilância. Santa Catarina chorava diante dessas revelações, pedindo que os vivos aprendessem a fechar suas portas antes que fosse tarde. E assim, noite após noite, ela se ajoelhava, oferecendo orações pelas almas distraídas, pedindo ao Senhor que lhes desse tempo para se converterem.
Santa Catarina descreveu que ao contemplar o pecado não confessado, via as almas carregando correntes pesadas durante a noite. Elas tentavam repousar, mas o inimigo as atormentava com recordações e culpas não lavadas no sangue do Cordeiro. Esse era o peso da primeira brecha. E não era ilusão, mas realidade espiritual. Padre Pio confirmava que o demônio atacava com mais força quem se acostumava a adiar a confissão, e Maria Sima dizia que muitas almas no purgatório choravam pelo tempo em que tiveram medo ou vergonha de buscar o perdão. A segunda brecha, o rancor não perdoado, Catarina viu como uma ferida que sangrava sem parar, atraindo espíritos de divisão que se alimentavam desse sangue. Ela contava que almas que guardaram mágoa eram visitadas à noite por sombras que reavivavam ofensas passadas, impedindo o coração de descansar. Maria Gabriela, em suas revelações à irmã Maria da Cruz, explicou que o juízo é claro. Quem morre sem perdoar terá de purificar-se com sofrimentos equivalentes, porque não imitou a misericórdia de Cristo. A terceira brecha, o apego às coisas materiais, Catarina viu como correntes douradas que pareciam belas à primeira vista, mas que aprisionavam a alma. Pessoas que se deleitavam em luxos adormeciam satisfeitas, sem perceber que o inimigo se aproveitava desse apego para roubar-lhes a vigilância. Padre Pio viu religiosos que voltavam do purgatório porque desperdiçaram tempo em descanso desnecessário. E essa visão confirma o mesmo alerta. O excesso abre portas para a tibieza. A quarta brecha, a negligência com a oração noturna, Catarina entendia como a mais frequente. Muitas almas adormeciam sem sequer lembrar de Deus, e era como se deixassem suas portas escancaradas para visitas noturnas do inimigo. Maria Sima relatava que os demônios aproveitam justamente os minutos em que a alma se deita sem oração para atormentá-la com sonhos estranhos, opressões e medos. A quinta brecha, os sentidos mal usados, Catarina via como janelas abertas por onde serpentes entravam durante a noite. Filmes indevidos, conversas de escárnio, músicas que zombam da pureza, tudo isso criava espaço para tentações em sonhos. O inimigo aproveita os resíduos da imaginação para alimentar tentações durante o sono. A sexta brecha, a negligência com o lar, Catarina percebia em casas sem sinais de fé. Quartos sem cruz, paredes sem oração. Famílias que não invocavam Nossa Senhora antes de dormir. Ela via os anjos afastando-se porque não eram chamados, e os demônios rondando como ladrões em busca de espaço. Quantos lares são atacados à noite porque não há sequer um Pai Nosso antes do descanso? Por fim, a sétima brecha, a indiferença espiritual, Catarina descreveu como o maior perigo. Não é rebeldia explícita, mas o esquecimento frio que diz: não preciso rezar hoje, amanhã será igual. Essa indiferença é a escuridão que dá ao inimigo campo aberto. Maria Sima confirmou que muitas almas no purgatório se lamentavam por não terem levado a vida espiritual a sério, sempre adiando, sempre deixando para depois. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina e ative o sininho. Cada vídeo aqui é uma ponte entre você e as verdades eternas que os santos nos revelam. Seu clique pode transformar vidas. Catarina insistia que não é preciso grande esforço para fechar essas portas. Um ato de confissão, um perdão oferecido, uma oração simples antes de dormir, um crucifixo abençoado em casa, um terço rezado em família. Mas cada detalhe negligenciado se torna uma brecha que pode custar caro. E ela sabia disso porque viu almas sofrendo por não terem levado a sério os pequenos atos de vigilância. Santa Catarina compreendia que Deus nunca mostra uma ferida sem também indicar o remédio, e por isso cada brecha espiritual tinha uma chave de fechamento.
Para a primeira brecha, o pecado não confessado, a chave era a confissão frequente. Catarina insistia que não devemos acumular culpas, mas apresentá-las logo diante do sacerdote, para que a alma possa repousar em paz. Padre Pio dizia que a confissão era como lavar uma ferida antes que ela infeccionasse. Quem posterga o perdão abre espaço para o veneno do inimigo. A segunda brecha, o rancor não perdoado, fechava-se com o perdão sincero. Catarina viu em visão que um simples ato de perdão libertava não apenas a alma que o concedia, mas também a quem era perdoado. Ela dizia: perdoar à noite é dormir sob o manto da Virgem, sem temer ataques do inimigo. Para a terceira brecha, o apego às coisas materiais, a chave era a renúncia. Não se trata de viver sem nada, mas de usar tudo sem ser escravo de nada. Catarina oferecia seus poucos bens em espírito a Jesus, e dizia que até uma cama simples, oferecida como cruz, fechava as portas contra tentações de soberba. A quarta brecha, a negligência com a oração noturna, fechava-se com a fidelidade a pequenas orações antes de dormir, um sinal da cruz, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um pedido de proteção ao anjo da guarda. Maria Sima confirmava que essas orações simples eram como guardas armados que fechavam as portas contra os inimigos invisíveis. A quinta brecha, os sentidos mal usados, era fechada com a vigilância. Catarina recomendava que antes de dormir, cada pessoa revisse suas últimas horas, pedindo perdão pelas imagens, palavras e pensamentos indevidos, e consagrando a imaginação a Cristo. Ela própria se deitava recitando o credo, para purificar a mente e entregar os sentidos a Deus. A sexta brecha, a negligência com o lar, fechava-se com sinais visíveis de fé, um crucifixo abençoado em cada quarto, a água benta aspergida nas paredes, uma vela benta acesa nas noites de oração. Catarina dizia que os anjos se alegravam ao ver esses sinais, e que a presença deles expulsava qualquer sombra. A sétima brecha, a indiferença espiritual, fechava-se com o despertar da vigilância, a lembrança de que a noite pode ser a última e de que cada respiração é dom de Deus. Catarina ensinava as suas irmãs a deitar-se como quem entrega a alma a Deus, dizendo: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Maria Gabriela lembrava que as almas do purgatório sofrem pelo tempo desperdiçado, e que cada instante de vigilância na terra vale mais do que anos de purificação depois da morte. Assim, Santa Catarina unia em sua vida oração, penitência e vigilância, e fechava todas as portas do inimigo antes de repousar. Era como se sua cela fosse guardada por exércitos celestes, e o inimigo não ousava aproximar-se. Esse ensinamento vale para cada cristão. Fechar as portas não exige grandes obras, mas pequenos atos feitos com amor. O que o inimigo teme não é o tamanho do gesto, mas a sinceridade do coração. Por isso, Catarina chorava ao ver como muitos cristãos adormeciam distraídos, deixando brechas abertas, quando poderiam dormir em paz sob a guarda dos anjos. Santa Catarina de Bolonha ensinava que a noite não é apenas tempo de descanso, mas também de combate espiritual. Ela própria adormecia como quem entrega a alma a Deus, pois sabia que cada sono podia ser o último e que a eternidade começava com o fechar dos olhos. Em suas visões compreendeu que as 7 brechas espirituais não são apenas símbolos, mas realidades concretas, cada pecado não confessado, cada rancor guardado, cada apego, cada oração esquecida, cada sentido mal usado, cada lar sem bênção e cada indiferença são portas que se escancaram diante do inimigo. Mas também viu que cada confissão humilde, cada perdão sincero, cada renúncia silenciosa, cada oração noturna, cada sentido consagrado,
Cada casa abençoada e cada ato de amor fecham essas portas e atraem a proteção do céu. Ela dizia às suas irmãs: não temais a noite quando ela for entregue a Deus. Se o Senhor está convosco, os anjos guardarão vossas portas e nenhuma sombra poderá vos tocar. Maria Sima confirmava que até uma breve oração antes de dormir era como um raio de luz no purgatório, aliviando almas e protegendo o lar. Padre Pio aconselhava que todos tivessem ao menos um crucifixo no quarto, lembrando que Cristo é a chave que fecha todas as brechas. E irmã Maria Gabriela dizia que a ausência de Deus é o maior tormento, por isso a presença dele deve ser buscada mesmo nas horas de silêncio. Hoje, ao ouvir este chamado, faça também sua escolha. Não durma mais de portas abertas. Feche cada brecha com oração, confissão, perdão e vigilância. E reze agora comigo. Senhor Jesus, coloco em tuas mãos esta noite, fecho com teu sangue as portas da minha alma e da minha casa, e peço que o teu Espírito Santo seja o guardião do meu repouso. Que Maria Santíssima cubra-me com seu manto, que São Miguel Arcanjo defenda minhas portas, e que os santos intercedam por mim até o amanhecer. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, faça algo agora por aquelas almas que esperam por sua caridade. Reze por elas, ofereça uma missa, compartilhe esta revelação com quem precisa. Sua oração pode ser a única ponte entre uma alma sofrida e o abraço eterno de Deus. Inscreva-se no canal Revelações de Santa Catarina, ative o sino e nos ajude a espalhar essas mensagens que não vêm da terra, mas do céu. Escreva nos comentários: Santa Catarina, que minha oração alcance quem mais precisa, e junte-se a esta corrente de luz e intercessão. Compartilhe com alguém que você ama. Uma alma pode ser salva pela sua fé. Ao final deste vídeo, também deixamos orações pelas almas do purgatório. Deixe o vídeo rodando e as orações sendo transmitidas. Enquanto faz suas tarefas ou talvez enquanto dorme. Serão várias sequências de orações repetidas vezes. Quanto mais orações, mais almas aliviadas. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus.
Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que, quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que, quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que, quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que, quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração.
E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as santas missas celebradas hoje no mundo inteiro, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da Igreja Universal, pelos de minha casa e dos meus vizinhos. Amém. Santíssimo Jesus, neste momento de fé e silêncio, consagro-me como intercessor das almas que mais sofrem. Quero ser instrumento da tua misericórdia. Quero que minha vida, minhas dores e minhas orações não sejam mais apenas minhas, mas luz para aqueles que ainda esperam. Recebe, Senhor, tudo o que eu sou, e transforma em socorro para as almas do purgatório. Que eu jamais me esqueça delas. Que eu reze por elas todos os dias. E que, quando chegar a minha hora, elas se lembrem de mim. Santa Catarina de Bolonha, leva esta minha consagração até os pés de Jesus. Maria Santíssima, acolhe-a em teu imaculado coração. E vós, almas benditas, se algum dia eu vos aliviei com uma simples oração, roguem por mim.